Vamos dar continuidade às nossas exposições neste livro, dentro do objetivo, que é a série denominada Uma Igreja Missional. Nós já vimos, portanto, os primeiros 5 versículos na semana passada, e agora nós vamos ver mais uma porção das Escrituras aqui, dos versos 6 até o verso de número 11. Olha a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Até aqui, meus irmãos, nós vimos que na mensagem anterior, Lucas, ele nos mostrou uma progressão, que foram 5 ações, 5 movimentos no início, ou do início da missão da igreja. Nós vimos, então, esses 5 movimentos que ao olhar para o passado, nós vemos, então, a obra de Cristo Jesus. Ele fala isso no primeiro versículo. Ele também nos diz que a missão se faz na autoridade de Cristo Jesus, que a missão também está estabelecida na ressurreição de Cristo Jesus, que a mensagem da missão é sobre Cristo Jesus e que a missão se faz no poder do Espírito de Cristo Jesus. E logo depois nós vimos que Jesus ele lhes dá uma ordem muito clara. Olha, não saiam de Jerusalém ainda, fiquem em Jerusalém até vir sobre vocês a promessa do meu Pai. Então o Espírito Santo desceria sobre eles não muito depois daqueles dias. Nós vimos que no versículo 5, ele diz a respeito do batismo de João Batista e do batismo que eles receberiam, o batismo do Espírito Santo. E o batismo de João com água era um símbolo de purificação externa e preparação para o revestimento que seria, então, enviado por Jesus, que seria o batismo do Espírito Santo. E Jesus também diz, então, que ele receberia o batismo do Espírito Santo, que se refere aqui a uma plenitude. Eles seriam cheios do Espírito Santo. E isso para uma finalidade, para um propósito. Agora, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui é a ascensão de Jesus. E a estrutura do texto é muito simples. Nós vamos ver aqui os versículos 6 e 7 antes da ascensão. O versículo 8 nós vamos ver o propósito da ascensão. E os versículos de 9 a 11, então, nós vamos ver propriamente a ascensão. Então, eu peço novamente aos irmãos que voltem seus olhos aqui para os versículos 6 e 7, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu fico imaginando, meus irmãos, a paciência do nosso Mestre. Nós vimos semana passada que Jesus Cristo ressuscitou e ficou por um período de tempo aparecendo para os seus discípulos, 40 dias. E vocês muito bem se lembram do que ele falava para com os seus discípulos. Um assunto acerca do reino de Deus. Não obstante, os discípulos perguntam para ele o quê? Acerca do reino de Israel. Jesus passou 40 dias, sem dizer, todos os 3 anos falando acerca do reino de Deus. E novamente eles perguntam acerca do reino, mas agora, novamente, reino de Israel. Eu gostaria de citar aqui
o teólogo John Stott a respeito do seu comentário sobre esses versículos aqui. Ele diz o seguinte, a respeito da confusão que os discípulos fazem sobre o reino de Deus aqui. Ele diz assim: o verbo restaurar mostra que eles esperavam um reino político e territorial. O substantivo Israel indica que eles esperavam um reino nacional. E a expressão adverbial neste tempo, será agora que o Senhor restaure o reino de Israel, neste tempo, revela que eles esperavam o seu estabelecimento imediato. Então vejam o pensamento aqui dos apóstolos. Mas o que Jesus responde, irmãos? Jesus aqui ajusta o foco dos discípulos. E Jesus usa aqui duas expressões que não estão completamente separadas. Ele usa aqui tempos, veja você no versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer o que? Tempos ou épocas. Esses dois conceitos gregos oferecem perspectiva fundamentalmente diferentes sobre tempo. Se você pegar tempos ou épocas, tempos trata-se de cronos, cronologia, é o nosso tempo da agenda, do relógio, do compromisso. Épocas é outro tempo, o tempo kairos, é aquele tempo oportuno, aquele tempo vivenciado. É quando você já viu aquela expressão, cavalo encilhado não passa duas vezes? Talvez os mais novos nunca ouviram isso, não é? Mas é esse tempo, é essa oportunidade. Esse é o tempo, então, kairos, a oportunidade em que você deve aproveitar quando ela está diante de você, porque você não sabe quando terá ela novamente. Então, pela resposta de Jesus, nós deduzimos que os discípulos eles queriam uma data e queriam vivenciar a restauração do reino, como nós falamos aqui. Mas veja, irmãos, a resposta de Jesus é maravilhosa, porque Jesus ele não nega a restauração do reino, mas ele redireciona completamente aqui a compreensão dos discípulos. Ou seja, não mais é um reino político, mas é o avanço do reino de Deus através da missão de Deus. Os discípulos, quando eles fazem essa pergunta, o que na verdade está por detrás dela é que eles estavam curiosos acerca da expectativa do futuro do reino. E Jesus está dizendo para eles, não especulem sobre o futuro. Se concentrem na missão do presente. Em outras palavras, foi essa a resposta de Jesus. Ah, meus irmãos, nós precisamos examinar o nosso coração. Sinceramente, nós precisamos examinar o nosso coração. Por que você quer a volta de Cristo? Por que a igreja do Senhor deseja a volta de Cristo? Muitas vezes, irmãos, desejamos a volta de Cristo apenas para fugir das pressões deste mundo. Será este o caso? Por isso que queremos que Cristo volte? Minha vida está tão difícil, Senhor, volta logo. Será que, no fundo, estamos mais cansados das circunstâncias do que desejosos da presença de Cristo? Veja, irmãos, para os quase cristãos, a volta de Jesus nada mais é do que jogar um balde de água fria nos seus planos. Porque são pessoas que falam de Cristo, são pessoas que ouvem sobre Cristo, mas são pessoas que não têm compromisso com Cristo, não têm compromisso com o reino de Deus. Cristo se tornou apenas uma muleta para apoiar os seus pensamentos e os seus desejos. Na verdade, irmãos, para esses, a volta de Cristo irá livrá-los do sofrimento. Do sofrimento de vir ao culto quando eles não querem. Do sofrimento de orar quando eles não têm um mínimo desejo. Do sofrimento de ter comunhão com a igreja quando, na verdade, eles preferem estar em outro lugar. Então, a volta de Cristo certamente vai livrá-los deste sofrimento. Para os descrentes confessos, a volta de Cristo é o fim de sua pseudo-autonomia, de sua pseudo-felicidade, de sua pseudo-suficiência, da sua autossuficiência. Mas veja, irmãos,
para o verdadeiro crente, para o verdadeiro cristão. A volta de Cristo não é somente a ausência de trabalho. A volta de Cristo não é somente a ausência de dor, a ausência de sofrimento, a ausência de guerras externas que nós estamos vendo pelo mundo, ou das guerras internas do nosso coração que todos nós temos, porque o crente já desfruta da paz de Cristo, mesmo em meio a tudo isso. Mas a volta de Cristo, irmãos, é a felicidade de saber que estaremos livres de pecar contra o nosso Senhor. É saber que estaremos livres, meu irmão e minha irmã, do pecado e teremos a suprema satisfação de voltar ao lar e viver a plenitude da vontade do Senhor. Uma vida sem pecado. Nunca mais pecaremos, meus irmãos, e cheios da manifestação da presença de Deus para todo sempre. Veja, irmãos, a nossa esperança, ela não repousa na certeza de que na glória não choraremos mais, de que não doerá mais, de que não sofreremos mais, pois tudo isso é consequência do pecado, mas repousa na esperança de que será consumado o plano de redenção. E aquela tensão que nós temos hoje, do já sou salvo, mas ainda não está consumado, isso acabará. Isso acabará, meus irmãos, nós estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador na glória eterna. Eu pergunto de novo, por que você quer que Cristo volte? Reflita um segundo a razão de você querer a volta de Cristo Jesus. Mas vejam, o versículo 8 é dito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse versículo nós temos, meus irmãos, o propósito aqui da ascensão de Jesus. Jesus deveria ir e ele enviaria outro consolador, assim como nós temos os evangelhos nos indicando. Ele ascenderia, seria assunto aos céus, mas ele enviaria outro consolador para capacitar os discípulos a realizar a missão. Então percebam que entre a primeira vinda de Cristo, assim como eu já disse, até a sua segunda vinda, nesse espaço de tempo, nós não estamos alheios, nós não somos inúteis, nós não estamos sem ter o que fazer, sem ter o que pensar, sem ter como agir ou o que fazer. Nós temos uma missão. Entre a primeira vinda, estabelecimento do reino, e a segunda vinda, a consumação do reino, nós temos, então, uma missão. Então, é exatamente entre essas duas vindas de Jesus que Jesus comissiona, irmãos, a sua igreja a focar no presente. Mas veja, focar no presente sem tirar os olhos glorioso do futuro, ou do futuro glorioso, por assim dizer. Viva o presente, mas sem tirar os olhos do futuro glorioso. Perceba como ele inicia o versículo. Ele diz, mas. É uma conjunção adversativa. É como se ele estivesse dizendo pelo contrário. Mais ou menos é isso que significa aqui. Ou seja, ele está dizendo, olhem, a preocupação de vocês não deve ser no reino político, no poder político que virá. Como a restauração de Israel foi o que eles perguntaram, mas com o poder espiritual que virá ao serem cheios do Espírito Santo. E ao serem cheios do Espírito Santo, vocês serão capazes de serem as minhas testemunhas. Esse deve ser o foco de vocês. Não se preocupem quando virá o reino. Não se preocupem com isso. Se preocupem em serem capacitados pelo Espírito Santo. Em serem revestidos pelo Espírito Santo. Para cumprirem a minha missão. Para fazerem a minha vontade. Para serem as minhas testemunhas. As minhas testemunhas. Então o versículo 8 é um resumo, na verdade, do livro de Atos. E Lucas nos apresenta 3 coisas aqui nesse versículo. E eu digo aos irmãos. Primeira coisa que Lucas nos apresenta aqui. O plano. O plano geográfico do Evangelho. Ele diz, Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós lemos Atos, nós percebemos que exatamente acontece essa progressão. Exatamente. Termina lá em Roma, confins da terra. Depois, nesse versículo também ele fala de poder. E poder não é para viver a nossa vida como nós bem entendamos. É para sermos capacitados pelo Espírito para falar das coisas concernentes do reino de Deus às demais pessoas. Esse é o poder e, na verdade, esse é o tema, meus irmãos, de todo o livro de Atos. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui o plano, o poder, nós temos o progresso. Porque Lucas está nos apresentando que a ideia é que o evangelho alcançaria as fronteiras fora de Israel. E nós vimos, ou já falamos aqui, que finalmente chegou até Roma. Agora vejam vocês, meus irmãos, em certo sentido, os discípulos, eles já eram testemunhas de Jesus, porque eles já haviam visto Jesus Cristo ressurreto, já haviam visto Jesus Cristo ressuscitado. No entanto, eles precisavam ser testemunhas capazes, habilitados, capacitados. Antes deles iniciarem seus ministérios e a grande missão aqui de construir a igreja de Jesus, bem como romper com as fortalezas de Satanás e testemunharem acerca do reino de Deus, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Porque o início da igreja, meus irmãos, não seria feita por forças humanas, não seria feita na força do braço, até hoje não é assim, mas é no poder do Espírito Santo. O avanço da igreja é no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para esse versículo 8, nós precisamos entender um padrão que as Escrituras elas nos mostram. Antes do poder, vem a palavra do Senhor. Antes do envio, vem o ensino. E antes do avivamento, vem o fundamento do Senhor. Irmãos amados, Jesus passou 40 dias falando assuntos concernentes ao reino de Deus. Ele não preparou os apóstolos, os discípulos, emocionalmente. Ele os preparou biblicamente, porque ele falou coisas acerca do reino de Deus. E isso não é um mero detalhe, meus irmãos. Isso é princípio. Princípio de Deus para nós. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que os grandes avivamentos da história da igreja seguiram exatamente este padrão. Pega a Reforma Protestante do século XVI, por exemplo. Um retorno às Escrituras. Antes de acontecer o que aconteceu, antes de acontecer o avivamento, teve um retorno às Escrituras. Esse é o padrão. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, o grande despertamento com Jonathan Edwards, no século XVII, no século XVIII, foi em 1730, 1740, também teve o mesmo padrão. Ele estava expondo uma série de sermões sobre a justificação pela fé, então houve um grande despertamento e correu como um lastro, foi um rastro de lastro por toda a Europa. Inclusive George Whitefield esteve na Nova Inglaterra na época e ajudou nesse grande despertar, o grande avivamento. Mas aconteceu primeiro, irmãos, pelo ensinamento da palavra de Deus. Porque não existe um despertar, não existe avivamento, assim como nós vimos com o rei Josias aqui em 2 Reis capítulo 22, sem a palavra de Deus. Não existe. Voltando à reforma, Martinho Lutero abriu a Bíblia. O justo viverá pela fé. Ele foi despertado. Então houve o avivamento. Não começou por meio das suas experiências, irmãos. O que Deus nos ensina quando a gente ouve acerca disso? Que Deus não começa a sua obra, a missão da igreja, pela emoção. Começa pela sua palavra. Começa pelo ensinamento fiel da sua palavra.
E talvez, irmãos, aqui esteja um dos maiores problemas da igreja dos nossos dias. Muitas vezes a igreja quer poder, mas negligencia a palavra de Deus. A igreja, ela quer experiências, mas ela rejeita o ensino. A igreja quer fogo, mas ela despreza o fundamento da palavra de Deus. Quer servir ao Senhor de qualquer maneira, quer fazer de qualquer jeito. Não se importa e não se interessa em se atentar aos ensinos de Deus, segundo a sua palavra. Por isso, irmão, nós precisamos fazer uma pergunta honesta para nós. Será que o problema hoje é a falta de espírito, do Espírito Santo nas igrejas? Ou será que é a falta da palavra no coração dos membros? Nós devemos refletir acerca disso, irmãos. Porque nós queremos ou não queremos ser despertados. Nós queremos ou não queremos viver debaixo do poder do Espírito Santo. Mas o quanto nós temos nos dedicado a isso, irmãos. O quanto nós temos orado sobre isso, por isso e para isso. E se nós estamos orando, meus irmãos, nós estamos orando de que jeito? Com qual motivação? Pelas nossas causas. E isso tudo é legítimo, não tem problema você orar por suas causas. Mas quando foi a última vez que você orou para que houvesse um despertamento na igreja do Senhor, um avivamento de Deus na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, com seus amigos, com seus parentes? Quando foi a última vez que você exaltou os atributos de Deus? Que você diz: Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é que vai à frente das guerras, o Senhor é que abre as trincheiras, o Senhor é que faz avançar o teu evangelho, o Senhor é que faz avançar a igreja do Senhor. Me usa como instrumento de louvor nas tuas mãos para que isso aconteça. Quando foi a última vez? É só: venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino, mas quando você vai se dispor a dobrar os seus joelhos, igreja, e buscar avivamento segundo a palavra do Senhor? Passa dia, passa semanas, passa meses, passa anos. Você vai olhar para o passado, para quantas pessoas eu falei de Jesus. Será que não estamos vivendo só para nós mesmos, irmãos? Será que foi para isso que Deus nos chamou e nos deu o Espírito Santo, como nós estamos vendo aqui? Olha as reuniões de oração que nós tivemos. Estou falando da nossa igreja, nem vou falar das outras que eu não conheço. Quantas vezes você se dispor a estar na reunião de oração? Nós temos o céu. Quantas vezes você esteve disposto a aprender no céu? A ter comunhão, a orar com a sua igreja? Irmãos, oração comunitária não é opção. Nós temos uma identidade missional, e nós temos falado sobre isso. Isso não é opção, a oração faz parte da nossa identidade. Se nós não estamos orando comunitariamente, significa que nós não estamos orando no particular, ou pelo menos não estamos orando corretamente. E se nós não estamos orando corretamente, é porque nós não estamos nos debruçando na palavra de Deus como deveríamos. Nossa vida está muito agitada para isso. Estamos buscando muitas coisas deste mundo. Largue! Confie em Deus! Até quando? Até quando, irmãos? Antes de sermos uma igreja poderosa, nós precisamos ser uma igreja ensinada. É assim, irmãos, que Deus vai cumprir a sua missão no mundo. É pela sua igreja. Pela sua igreja. Vamos ver agora, dos versos 9 a 11, a ascensão propriamente de Cristo. Nós vimos antes da ascensão, nós vimos o propósito da ascensão. Vamos ver agora a ascensão. Os versículos de 9 a 11 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Veja, Lucas, em seu evangelho, ele registra que os discípulos estavam em Betânia. Mas no seu livro aqui em Atos, ele especifica o local onde os discípulos estavam. Vejam você o versículo 12. É dito assim no versículo 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Então nós temos aqui especificamente o local onde eles estavam. E no evangelho, o destaque está no fato de que, ao subir, se você olhar para o evangelho de Lucas, depois faça isso em sua casa, olhe o texto paralelo em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 50, trata exatamente o que nós estamos falando aqui. Só que lá, à medida que Jesus subia, Jesus os abençoava. Aqui em Atos, o foco recai sobre a experiência dos discípulos, ou seja, o impacto de verem Jesus sendo elevado. E percebam o modo do verbo, ele foi elevado. Percebam que o verbo está no passivo. Ele não se elevou, ele foi elevado. Portanto, não é apenas um movimento físico, irmãos, é um ato divino. Assim como o Pai enviou o Filho ao mundo, nós temos vários versículos que dizem isso, agora o Pai o recebe de volta na glória. E a nuvem que nós vimos aqui, que encobre Jesus, ela não é comum. Nós também temos outras referências de nuvem no Novo Testamento. E essa nuvem é símbolo da presença divina, como já aparece em outros textos, por exemplo, Lucas capítulo 9, Monte da Transfiguração, onde a nuvem envolveu Pedro, Tiago e João ali, e daquela nuvem saiu uma voz: este é meu filho eleito, a ele ouvir. Então perceba também que Lucas, no versículo 9, ele não menciona o termo ou a palavra céu. Agora no versículo 10 e 11, ele já menciona esse termo aqui. Mas no 9, não. Porque, primeiramente, no verso 9, ele está narrando a cena do ponto de vista dos discípulos. Mas são os anjos que interpretam corretamente aqui o acontecimento. Porque no versículo 11 nós temos, dizendo assim: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ou seja, eles, os anjos aqui, os 2 varões, né? Eles corrigem aqui a percepção. Portanto, não é apenas uma despedida, é uma entronização com promessa de retorno. Enquanto Jesus sobe, Lucas registra no Evangelho que os discípulos o adoraram. Mas aqui em Atos é diferente. Surgem 2 anjos que fazem uma pergunta. E essa pergunta carrega um tom de ajuste. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E isso, irmãos, ecoa um outro registro nas Escrituras. Lembram quando as mulheres foram até o túmulo e também aparecem ali 2 anjos para elas? E eles perguntam: por que buscai entre os mortos aquele que vive está? Uma situação bem parecida. Em ambos os casos, há um chamado muito claro: não fiquem presos ao lugar errado. Compreendam o que Deus está fazendo. E aí nós temos também o registro de que a vestimenta dos anjos era uma vestimenta branca. Também isso, irmãos, é importante. Essa vestimenta branca dos anjos aponta para a pureza e glória. E também o fato deles chamarem os discípulos ali de galileus também não é irrelevante. Significa que eles eram homens simples, de uma região desprezada, gente de quem se dizia: pode vir algo bom dali. Isso nos lembra, irmãos, de uma coisa: a eficácia da missão não está na origem
dos homens, mas no poder do Espírito Santo. Essa cena revela algo central. Quando a gente olha dos versículos 9 até o versículo 11, embora nós vejamos esse relato aqui, essa narrativa, mas por detrás dela existe algo maior. Aponta para algo maior. Aponta para a exaltação de Cristo Jesus. Depois do seu estado de humilhação, nós vemos então agora o início claro da exaltação de Cristo Jesus. E as Escrituras nos mostram esse movimento. No estado de humilhação, é dito então que ele se esvaziou de si mesmo. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Ele sofreu, ele morreu e ele foi sepultado. Mas agora, nós estamos vendo aqui no capítulo 1 de Atos, que ele ressuscitou. Que ele foi assunto aos céus. E nós sabemos pelas Escrituras que ele está sentado à direita de Deus Pai. Irmãos, versículo 11, ele voltará. Agora nós estamos vendo Cristo exaltado. A declaração dos anjos aqui, no final, muda completamente o horizonte dos discípulos. Jesus voltará. Do mesmo modo que ele subiu, ele voltará. E isso não deve ser para mim e para você apenas informação. Saber sobre isso não salva ninguém, meus irmãos. Não pode ser apenas informação, mas isso deve nos encorajar a viver a vida que Deus quer que nós vivamos entre a primeira vinda e a segunda vinda. Senão, de fato, será só informação. O que adianta você saber sobre isso, mas não cumprir com aquilo que Deus requer para você e para mim? Isso vai servir de testemunho contra nós no grande dia, quando todos nós estaremos diante daquele que tem em seus olhos chama de fogo. Não pense em nós que vamos ficar inertes, isentos diante dessa verdade que estamos falando aqui, irmãos. Por isso, reveja o seu cristianismo. A igreja como um todo, reveja sua missão, a sua vocação. Porque se nós cremos que ele vai voltar, se nós cremos piamente que ele vai voltar, o que nós estamos fazendo? Como estamos vivendo? Cristo subiu. Essa é a verdade das Escrituras. Mas também a outra verdade é que ele voltará. O Cristo exaltado, irmãos, retornará. Ele vai voltar. E que gloriosa verdade. Que glorioso encorajamento para nós. Você já parou para pensar? Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo é para Deus, porque ele vai voltar. Diante das piores circunstâncias da sua vida, diante dos piores sofrimentos que você e eu enfrentamos, diante das piores vicissitudes, dos piores perrengues, das piores provações, perseguições, uma série de adjetivos aqui, irmãos, podemos ficar descansados, porque nós temos o Espírito Santo. E um dia isso vai acabar de fato. Vai acabar. Mas a satisfação e o contentamento é saber que nós vamos estar com o nosso Deus. E não que isso vai acabar, mas isso é que nós vamos estar com o nosso Deus. Plenamente, perenemente. E não importa a época que você está vivendo agora. Não importa se você tem 15, 16 anos, não importa se você tem 20, não importa se você tem 30, não importa se você tem 40. Que essa esperança não saia do seu coração e você viva a sua vida debaixo desta autoridade, a autoridade de Deus. E aviva o teu coração. Aí falemos como Abacuque, quando Abacuque disse que o Senhor fará cumprir a sua palavra. Senhor, aviva a tua obra no decurso dos anos. Aviva a tua obra. Faça como o Senhor disse que ia fazer. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Eu queria concluir dizendo o seguinte. Lá no início
nós vimos que os discípulos ainda estavam com a mente voltada para um reino terreno, imediato, um reino político. Mas ao longo do texto, Jesus vai ajustando aqui o foco deles. Antes da ascensão, nós vimos que Jesus corrige aqui a expectativa dos discípulos. O problema não é o reino, irmãos. O problema é não compreender o reino. Esse é o problema. No versículo 8, ele revela o propósito. Não podemos especular sobre o futuro, ou não devemos especular sobre o futuro, mas devemos focar na missão do presente, pelo poder do Espírito Santo. Agora, nós temos aqui a ascensão, e ele amplia o horizonte. Ele fala de um Cristo que foi exaltado. Esse Cristo que foi exaltado está assentado à direita de Deus Pai. Ele retornará, ele voltará. Os discípulos não deveriam ficar olhando para o céu, paralisados. E eles também não deveriam ficar presos à terra. Veja, irmãos, quando a gente entende essa verdade, que os discípulos não deveriam ficar parados, olhando para o céu. O que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Em outras palavras, os anjos estão dizendo: agora vocês cumpram até o Senhor de vocês voltar a grande comissão. Mas não fiquem apegados à terra. Ou seja, também é uma mensagem de esperança, porque à medida que eles sofrerão em cumprir a grande comissão, a esperança é que ele vai voltar. E o nosso papel, a nossa função, o nosso compromisso é viver uma vida debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Eles deveriam viver entre essas duas realidades, com os olhos na promessa, mas também com os pés na missão. Eu queria, meus irmãos, fazer algumas aplicações finais para a igreja. Em meio às demandas da vida, temos buscado ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas melhores. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está a sua vida de meditação da palavra de Deus? Como é que está a sua vida de jejum? Qual foi a última vez que você teve fome de Deus? Você é capaz de ficar algumas horas sem o conforto da comida para buscar poder do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você não quis o pão físico, a bênção, mas quis o abençoador de verdade? A igreja como um todo, irmãos. Ou essas coisas não têm feito parte da vida da igreja? Veja, irmãos, o problema não é saber que temos uma nobre missão, mas é achar que estamos no controle da nossa vida, vivendo sem essas coisas. Nós estamos sendo forjados pela palavra, ou estamos adaptando a palavra de Deus conforme nos convém? Eu só pego da palavra de Deus aquilo que me convém, aquilo que é bom para a minha vida. Eu não me adequo completamente à palavra do Senhor. Até quando vamos ficar olhando para o céu, crendo que estamos servindo ao Senhor, sem falar, sem agir aqui, sem viver para Deus, vivendo apenas para a nossa própria satisfação e para o nosso próprio contentamento? Vivendo nessa terra, dizendo que cremos em Deus, que somos de Deus, que vivemos para Deus, mas vivemos como se fôssemos viver aqui para sempre. Como se Jesus Cristo não fosse voltar. Não há mais tempo, meus irmãos, para especulação. Não há mais tempo. A era da igreja, a época da igreja, é uma época de propagação do Evangelho, irmãos. Nós estamos nos fins dos tempos. Não há mais tempo para indecisão. Até quando nós vamos colocar outras coisas no lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração? Até quando vamos protelar aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele? Nos entreguemos completamente, nos debrucemos a Ele. As coisas da vida são importantes, são muito importantes, Deus sabe disso, irmãos.
Mas até quando vamos colocá-las em primeiro lugar em nossa vida? Meus irmãos, não é tempo de indecisão. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçamos o nosso coração. É tempo de obediência, é tempo de entrega, é tempo de renúncia, é tempo de nós confiarmos em Deus, meus irmãos. É tempo da igreja confiar em Deus, de se entregar, de negar a si mesmo, negar o seu conforto, negar o seu prazer. Não estou dizendo que você não deva ter isso, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Mas é tempo de nós nos esforçarmos mais para buscar o poder de Deus. Se nós quisermos ver, se querermos ver essa igreja cheia, esse bairro, a cidade transformada, irmãos. Nós precisamos, tem que começar por nós, irmãos. Tem que começar por nós. Que Deus nos encontre, não apenas olhando para o céu, mas sendo fiéis naquilo que Ele mesmo nos chamou para fazer. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Depois nós teremos um momento de pós-lúdio. Você pensa um pouco mais nisso que você ouviu nesta noite. Santo e bondoso Deus. Santo, santo, santo. Oh, Pai, como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ser corrigido por Ti. Porque a Tua palavra diz que o Pai corrige aquele que ama. Ó Deus, Tu sabe o que cada um passa aqui. O Senhor sabe, Deus, as falhas de cada um, as fraquezas de cada um. E não há dúvidas de que o Teu Espírito Santo está trabalhando no nosso coração para que haja um grande despertar na vida da Tua igreja aqui, Deus. Para que corações, Deus, se rendam completamente ao Senhor e se consagrem totalmente a Ti, Deus, colocando o Senhor em primazia em suas vidas. Oh, Senhor Jesus, Tu que estás exaltado nas alturas. Tua palavra diz que Tu voltará assim como Tu subistes. E Tu voltará para buscar os seus, resgatar os seus. E viveremos eternamente contigo, meu Deus. E não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Oh, Senhor, viveremos eternamente na glória com o Senhor. Ah, Pai, que isso sirva de encorajamento para viver a nossa vida no presente, com aquilo que o Senhor já requer da Tua igreja. Oh, Espírito Santo, nos ajude, nos mostre o caminho, faça-nos com que o nosso coração arda de desejo por querer Cristo Jesus por meio da palavra. Ah, Espírito Santo, queime em nosso coração para que não sejamos mais como galhos verdes. Queime em nosso coração para que queiramos viver como testemunhas fiéis do nosso Senhor. Espírito Santo, não permita que as demandas da vida sufoquem e nos viciem. E, portanto, troquemos o lugar de Cristo por outras coisas deste mundo. Ah, Senhor, continue falando com a Tua igreja. Continue trabalhando em nosso coração. Continue forjando o caráter de Cristo em nosso meio. E nos ajude, ó Deus, a ser uma igreja missionária. Missionária. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.